Fala turma, todos bem? Professor Gesselo Gon aqui, um pouquinho mais de conteúdo sobre gestão de academias para vocês, tá? Para quem não sabe, não me acompanha, durante muito tempo eu fui personal trainer, ainda sou, mas agora eu desenvolvo trabalho de consultoria em gestão de academias e tenho o propósito de ajudar aí as pequenas academias, boxes de cross, a prosperarem e organizarem a sua parte administrativa, tá bom? O conteúdo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da concorrência. Pela minha experiência, pelas academias que eu acabo visitando, desenvolvendo trabalho, eu percebo o problema não é a concorrência, né? Muitos donos de academias, de boxe, de negócios fitness, já começam a dizer que o mercado está saturado, que tem academia em todos os lugares, mas eu posso afirmar com experiência prática que o problema não é concorrência. Eu vivencio isso diariamente e vejo assim erros muito amadores, coisas muito simples que não são realizadas nas academias. Vou citar alguns exemplos aqui para vocês. Monitoramento de indicadores. Quantos gerentes de academias, quantos coordenadores não monitoram indicadores? Indicadores chaves. Não é só monitorar o número de alunos que tem a academia, mas é monitorar o número de cancelamentos, é monitorar o número de conversões, como está a sua gestão de vendas. Você monitora quantos alunos entraram semanalmente na sua academia e desses quanto a sua consultora de vendas conseguiu converter. Você tem metas de vendas, a sua consultora sabe quanto ela precisa vender de receita na semana, no mês. Então são coisas básicas e que a maioria das academias não estão fazendo, gente. Então não adianta dizer que o problema é a concorrência. Vou dar agora outro exemplo. Vamos continuar na parte de vendas, que eu acho que é a parte mais importante da academia, afinal de contas a empresa que não vende quebra, certo? Eu vejo muitas academias contratando recepcionistas, garotos novos, sem a mínima experiência e não se preocupam sequer em dar um treinamento, passar um método para essa pessoa. Como é que você entrega a parte de vendas, que é o coração da tua academia, para uma pessoa sem treinamento? Espera que ela vai performar, que ela vai vender. Então, assim, isso é inadmissível, você não ter um método de vendas, não treinar a sua equipe constantemente, não monitorar a performance dessa equipe. Ok? Não tem como esse negócio prosperar, certo? Vamos partir para a parte técnica agora. Você passa treinamento para os seus professores, assim que você contrata, você mostra para o teu professor uma atribuição de função e de deveres, ele está ciente do que ele pode, do que ele não pode e de como ele deve fazer as coisas dentro do atendimento, ali da sala da musculação, da coletivas, no box de cross. Então, assim, você monitora quem são os clientes que o seu professor atende, você monitora a frequência dos seus clientes, você sabe me dizer quantos clientes ausentes você tem, entendeu? Então, são muitos números e são coisas simples, mas que as academias não estão fazendo. Vamos dar um outro exemplo agora. Avaliações físicas. Você, líder, gestor, proprietário de academia, quantas avaliações físicas você realiza no mês? Quem mais realiza avaliação na sua equipe? Me conta. Qual é o professor que produz menos na sua equipe? Por que ele produz menos? Por que ele atende menos clientes que os outros? Por que a média de avaliações realizadas por esse professor é tão baixa? Então a gente tem que saber isso para trabalhar junto a esse professor, entender os motivos e melhorar a performance dele, ok? Vamos para um outro ponto agora, liderança. Nada disso adianta se a gente não tiver uma liderança forte, uma liderança que propõe o jogo. Então o seu líder, ele não tem que ser apenas um coordenador operacional, aquele coordenador que ainda é professor de musculação. Isso é muito antigo. Se ele está como professor, que horas que ele vai exercer o papel dele de coordenador? Que horas que ele vai verificar indicadores? Que horas que ele vai cumprir o planejamento estratégico? Que horas que ele vai pensar nas estratégias de condução da equipe? O coordenador, ele existe para conduzir a equipe do ponto A e do ponto B.
Se ele for apenas um coordenador omisso, um coordenador que não conduz, ele é apenas um professor que cuida de algumas questões operacionais. Ele é um professor que cuida do conserto de máquinas, que faz uma contratação de estágio, que monta uma escala. Isso não é coordenação de academia, isso não é gestão de academia. O líder, ele tem a principal função de conduzir a equipe do ponto A ao ponto B. Então, a gente precisa de uma liderança forte, com objetivos claros, com propósito, com missão, com visão e com valores. É isso que vai levar o time à frente. Então, são indicadores básicos que eu citei aqui e que não são respeitados na gestão de academia. Está todo mundo no mesmo fluxo operacional. Isso é inadmissível, isso não é gestão profissional. A gente tem que monitorar os indicadores para que a gente possa realizar as transformações, as intervenções necessárias na sua academia e assim aumentar a performance dela. Ok? Então me segue aqui no canal do YouTube, galera, e vamos curtir aí o canal, e eu vou sempre tentando aí produzir mais conteúdos para vocês sobre gestão de academias, tá bom? Um grande abraço, obrigado!